Olá, gente. Eu venho falar com vocês sobre a Bíblia, sobre uma passagem da Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 23, em que Jesus caminha sobre as águas. É narrado que os discípulos estavam em um barco sobre forte vento e as águas estavam agitadas, e que Jesus caminhava sobre as águas na direção dos discípulos, e eles, ao verem Jesus caminhando sobre as águas, não o reconheceram e pensaram ser uma aparição, um fantasma, e se assustaram e começaram a gritar. E Jesus falou para que eles se acalmassem, que era ele. E Pedro falou: Senhor, se és tu, fala para que eu caminhe sobre as águas até onde estás. E Jesus falou: vem. E ele caminhou na direção de Jesus, até que em um certo momento ele se assustou com o vento e duvidou e começou a afundar nas águas. E pediu para que Jesus o salvasse. E Jesus o segurou pela mão e falou para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? E os dois caminharam até o barco. E ao chegar no barco, os ventos cessaram e as águas se acalmaram. O que eu quero falar para vocês é uma visão espírita do que aconteceu. Como podia Jesus caminhar sobre as águas? Como pôde Pedro caminhar sobre as águas? E por que os ventos se acalmaram? Por que as águas se acalmaram? Jesus, ele é um espírito muito evoluído e não era possível para ele nascer aqui no planeta Terra em um corpo denso, de matéria densa, igual ao nosso. Um corpo igual ao nosso não suportaria o Espírito de Jesus, não suportaria a sua luz. E Jesus, ele nasceu aqui com um perispírito de mundos mais evoluídos, um perispírito de outros mundos. Não nasceu em corpos densos igual aos nossos. O corpo espiritual de Jesus, o corpo de Jesus era um perispírito de outros mundos. E ele tinha transfigurado o seu perispírito quando estava caminhando sobre as águas. Ele realmente estava com a aparência de uma aparição, de um fantasma. Por isso, os discípulos dele não o reconheceram. Ele realmente estava com a aparência de uma aparição, de um fantasma. Alterando a aparência do perispírito, era fácil para ele caminhar sobre as águas. E Pedro, como pôde Pedro caminhar sobre as águas?
Jesus, ele andava com uma hierarquia de espíritos superiores que o obedeciam. E ao ver a fé de Pedro querendo andar sobre as águas, Jesus ordenou aos espíritos que o segurassem para que ele pudesse caminhar sobre as águas. E os espíritos o seguraram para que ele pudesse caminhar sobre as águas. Pedro, ele era clarividente, clareaudiente e era um excelente médium de efeitos físicos. Assim, foi fácil para os espíritos usarem os fluidos necessários para segurá-lo, para que ele pudesse caminhar sobre as águas. Mas mesmo que ele não fosse, os espíritos conseguiriam fluidos para o sustentarem. E ele caminhou sobre as águas. Ao duvidar, Jesus ordenou mentalmente para os espíritos, para que os espíritos deixassem que ele se afundasse nas águas. E eles deixaram que Pedro afundasse nas águas. E Jesus o segurou pela mão. Quando Jesus o segurou pela mão, Pedro acreditou que era Jesus, porque Pedro já tinha visto aparições, mas nunca tinha tocado em uma. Jesus o segurou pelas mãos e eles andaram até o barco. Ao chegar no barco, cessaram os ventos e as águas se acalmaram. O que aconteceu que cessaram os ventos e as águas se acalmaram? Existem espíritos responsáveis pela natureza, pelo ar, pelas águas, pelo fogo, pela terra. Existem espíritos que controlam a natureza, são responsáveis pelo controle da natureza. O que aconteceu é que Jesus ordenou mentalmente para os espíritos responsáveis pelos ventos e pelas águas, para que eles cessassem, para que se acalmassem. E os espíritos obedeciam a Jesus. Os espíritos, obedecendo a Jesus, cessaram o vento e acalmaram as águas. Jesus, ele é um espírito muito evoluído. Ele auxiliou na criação do planeta Terra. Ele é o governador do planeta Terra. É o responsável pela evolução no planeta Terra. E ele nos acompanha até hoje. Ele conhece a cada um de nós. Bom, gente, essa é uma visão espírita do que aconteceu quando Jesus caminhou sobre as águas. E eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Que Jesus nos guie a cada instante, em todos os momentos. Um abraço a todos.